Olá! Dando continuidade à resolução comentada das questões de matemática financeira do concurso do Banco do Brasil 2021, vamos neste vídeo trabalhar com a prova B. Lembro mais uma vez que vocês encontrarão o link para o curso completo de matemática financeira na descrição do vídeo e também nos comentários fixos. O curso está na plataforma Hotmart e, embora tenha sido criado para o concurso de 2021, traz exatamente o mesmo conteúdo do edital de 2023, então pode ser usado para o estudo também agora. Sou o professor Rogério Rodrigues e você está no canal rogeriorodrigues.matemática. Eu disponibilizei nos comentários o link com a prova em PDF, caso você queira tentar resolver primeiro e depois verificar a correção. São as questões de 26 a 30. Então vamos iniciar. Ao verificar o saldo devido de seu financiamento de R$ 8.000, um cliente percebeu que, após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93, ela havia amortizado apenas R$ 1.518,93. Consultando seu gerente, ele soube que, nesse financiamento, foi usado o sistema Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? E aí temos as alternativas. A primeira coisa que temos que saber é o que é um sistema de amortização. Quando é feita uma dívida, por exemplo, e ela é paga em prestações, a cada prestação paga, essa dívida vai diminuindo. Isso a gente chama de amortização. E, além disso, entendemos na matemática financeira que haverá juros sendo cobrados também, exatamente por estar usando o dinheiro e vai ser pago ao longo do tempo. Então, já temos aqui algumas relações que podemos discutir, né? Sobre prestação, sobre amortização, que efetivamente está reduzindo a dívida, e sobre juros. A relação funciona mais ou menos assim. Vou representar aqui por uma seta uma prestação sendo paga. Poderia ser qualquer uma delas, suponha aí que seja a primeira prestação. Só que agora essa prestação vai ser entendida como tendo duas partes. Uma parte relativa a juros, que eu vou chamar aqui de J, e o que sobra efetivamente vai reduzir a dívida, que a gente chama de amortização, vou representar pela letra A. Então daqui tira uma relação importante, que a prestação é composta de juros mais amortização. Acontece que há várias formas de amortizar essa dívida, ou seja, há vários sistemas diferentes de amortização. E os mais comuns são o sistema francês, também conhecido como Price, e sistema de amortização constante, também conhecido como SAC. Qual é a grande diferença entre eles? No sistema Price, as prestações são fixas. E no sistema SAC, você amortiza um valor fixo, então você tem prestações decrescentes. Nesse exercício, então, vamos resolver utilizando o sistema Price. Então, para não esquecer, vamos dizer aqui então que o sistema Price trabalha com prestações fixas. Mas o mais importante aqui na resolução está nesse desenho que eu fiz. Porque o exercício te forneceu o valor que ele pagou de prestação. Então, a gente falou que foi pago uma prestação de R$ 1.726,93, mas que dessa prestação, somente R$ 1.518,93 efetivamente reduziram a dívida, efetivamente amortizaram a dívida. Bom, se nós temos a relação que P é igual a A mais J, ou seja, a prestação é amortização mais juros, eu conheço a prestação e conheço a amortização, eu encontro os juros. O juro, né, que na verdade é a diferença. O que foi pago menos o que amortizou. Então, nesse exercício, nessa prestação que ele pagou, que seria a primeira, como foi citado, você tem juros da diferença da prestação de R$ 1.726,93 menos a amortização de R$ 1.518,93. Fazendo essa subtração, a gente chega ao valor de R$ 208. Então, na primeira prestação, R$ 208 foram juros.
Agora, existe uma relação que também é bem interessante, de que juros sempre será a multiplicação da taxa pelo saldo devedor do período anterior. Isso tem uma lógica. Supõe então que seja a primeira prestação. O saldo devedor anterior é a própria dívida, nesse caso R$8.000. Quando você vai cobrar juro do primeiro mês, se as prestações forem mensais, é justo que você pague em cima de todo o valor, porque você deve todo o valor. Agora, quando você for pagar a segunda prestação, o juro tem que ser menor, porque você vai estar pagando sobre um valor que já foi reduzido da primeira prestação, já foi um pouco amortizado, é um saldo devedor um pouco menor. Estou explicando isso só para aproveitar e falar um pouquinho da teoria, mas na verdade o que você precisava saber aqui? Apenas que juro é taxa vezes o saldo devedor anterior. E aí, como nós estamos falando que ele pagou a primeira prestação, o saldo anterior é toda a dívida. Ainda nada havia sido amortizado. Então, na verdade, nós estamos dizendo que esse juro, que foi calculado como R$208, nada mais é que a multiplicação da taxa por todo o valor que ele devia do financiamento, que é R$8.000. Viram como ficou simples? Uma equação do primeiro grau, posso inverter os dois lados, né? Eu costumo fazer isso para facilitar o cálculo. E esse 8.000 que está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Então, eu vou fazer uma divisão, né? 208 dividido por 8.000, vocês podem fazer aí depois, vai dar 0,026. Bom, estamos imaginando aqui, né, que essas prestações são mensais, tá? Porque ele pediu a taxa mensal, então vamos dizer que isso aqui seja ao mês. Acontece que da maneira que eu fiz aqui, essa taxa está no chamado fator unitário. Para transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, eu chego finalmente, e aí multiplicar por 100 é só andar duas casas para a direita, a 2,6% ao mês. E nós temos aí, né, nas alternativas, o 2,6 na letra E, que é o gabarito dessa nossa questão número 26. No boleto bancário da sua prestação, uma pessoa leu que é cobrada uma multa de 1,2% por dia de atraso sobre o valor da prestação, condicionada a atrasos não maiores que 30 dias. Em certo mês, essa pessoa pagou uma prestação com atraso, tendo de desembolsar R$ 233,20 em vez dos R$ 220 normalmente pagos nos meses em que não houve atraso de pagamento. Por quantos dias ela atrasou a prestação nesse mês? Bom, apesar dele estar dizendo que é uma multa ao dia, vai funcionar como se fossem juros, porque você está cobrando uma porcentagem relacionada a um tempo e relacionada ao próprio valor, que seria, no caso, a prestação. Bom, então eu poderia aqui imaginar, sem problemas, né, que eu posso usar a forma de juros, e nesse caso juros simples, porque a porcentagem é cobrada sempre em cima dos 220, ela não vai sendo atualizada a cada dia. Então nós podemos usar a fórmula de que juro é capital vezes taxa vezes tempo, que na verdade eu chamei de N de prazo, sobre 100. Bom, mas qual seria esse juro? Na verdade, o que ele chamou de multa, mas tem a mesma relação, né, que poderia ser como juros. E essa multa, ele fala que é 1,2% por dia de atraso. E ele pagou, após o atraso, R$ 233,20, quando o normal seria pagar 220. Então, subtraindo esses dois valores, eu sei quanto ele pagou a mais, que aí seria a nossa multa, mas que aqui eu vou passar a chamar de juros para poder usar a fórmula e vai dar super certo. Então, essa diferença deu R$ 13,20. O que mais eu sei aqui? Que o capital, que é sobre o qual os juros são calculados, nesse caso a multa, R$ 220. Eu pôr só 220. E que a taxa utilizada foi uma taxa de 1,2% ao dia. Ele quer saber de quantos dias foi o atraso. Ele quer, na verdade, o nosso prazo, que eu chamei de N. Então, se eu substituir aqui na fórmula, eu vou ter que esse juro de 13,20 é igual ao capital de 220 vezes a taxa de 1,2. E aí, como eu estou usando a fórmula já com esse 100 aqui embaixo, eu posso já colocar em porcentagem, vezes o N, que é exatamente o que nós queremos, esses dias, dividido por 100. Basicamente, eu vou resolver isso daqui.
Às vezes eu vou dando algumas dicas para facilitar a parte do cálculo, que é todo manual. Por exemplo, eu posso cortar esse 0 com esse, já fica mais simples. Outra coisa, esse 10, porque agora virou 10, eu posso passar multiplicando. Então eu teria que 13,20 vezes 10 é igual a 22, porque eu cortei um 0, vezes 1,2 vezes n. E 13,20 vezes 10, na verdade multiplicar por 10 e andar uma casa para a direita, vira 132,0, ou simplesmente 132. Já posso multiplicar também o 22 pelo 1,2, vai dar 26,4. É só armar a continha e fazer. Se você tiver alguma dificuldade, principalmente quando tem número decimal, eu posso sugerir que você assista a nossa aula sobre números inteiros e números racionais, porque lá eu explico e faço mesmo, mostrando ali passo a passo, como fazer essas continhas aí à mão, para quem já se esqueceu. Tá aqui no canal, você tem aula sobre isso. Bom, eu gosto de inverter os dois lados para trabalhar com a variável sempre do lado esquerdo. E aí, quando eu inverto tudo ao mesmo tempo, eu não preciso mudar a operação ou sinal. Se 132 é igual a 26,4n, por lógica, 26,4n é igual a 132. E, finalmente, o 26,4 eu passo dividindo para o outro lado. Mais uma continha aí para a gente fazer à mão, mas é super viável, tá? Eu até cheguei a fazer aqui à mão e é tranquilo. Então, só não vou colocar aqui, senão o vídeo fica muito longo. Então, vai dar 132 dividido por 26,4, que dá 5. 5 exatos. Como a nossa taxa estava ao dia, o nosso prazo já sai em dias. E, para nossa sorte, a pergunta estava em dias. Então, nem há transformação de tempo, não temos que preocupar com isso. Na verdade, já temos a resposta, que é o gabarito, e está na letra A. 5 dias de atraso. Um banco ofereceu a um cliente um financiamento de R$120 mil pelo sistema SAC, a uma taxa de juros de 10% ao mês, para ser pago em 4 prestações mensais ao final de cada mês, sendo a primeira prestação no valor de R$42 mil. A tabela abaixo poderá ser usada em seus cálculos. Aí eu aumentei um pouco a tabela, para ficar melhor no vídeo, e depois da tabela viria aqui a segunda parte, que é a pergunta. Quais os valores aproximados que serão pagos pelo cliente a título de juros e prestação, respectivamente, ao final do terceiro mês? Temos aí as alternativas. Bom, nós temos uma tabela para facilitar o cálculo, eu vou usá-la daqui a pouco, mas antes temos que entender o que é um sistema SAC. Bom, como uma dívida é feita e é paga aos poucos, ou seja, em prestações, você acaba estando diante de um sistema de amortização, que nada mais é do que um sistema onde a dívida vai sendo reduzida ou amortizada aos poucos. Acontece que dentro da prestação, parte é usada para juros e parte é usada para amortizar a dívida. Isso pode ser feito de algumas formas, As mais comuns, sistema francês ou price e sistema SAC, que representa para a gente, até vou escrever aqui, sistema de amortização constante. Esse é o significado. Bom, e o nome já me ajuda. O que ele está dizendo? Que nesse sistema, você sempre amortiza um valor fixo. Então, a característica do SAC, amortização fixa. Quem já estudou o sistema Price lembrava que lá a prestação era fixa. Essa é uma grande diferença aí entre eles. Bom, e o sistema SAC ele é até relativamente simples. Por quê? Se a amortização, que é o que você vai reduzir da dívida, é fixa, se você pegar para calcular a amortização o valor do saldo devedor, que é a própria dívida inicial, pela quantidade de prestações, que eu vou chamar de N, você já sabe quanto vai amortizar em cada prestação. Ou seja, já passando para o exercício. Se o financiamento é R$120 mil, esse é o saldo devedor inicial, antes dele começar a pagar. Então, nesse exercício, a amortização seria 120 mil. E aqui ele fala que vai ser pago em 4 prestações. 120 mil dividido por 4. Continha simples, temos uma amortização aqui de 30 mil reais. O que significa na prática? Que a cada prestação paga, eu tenho que reduzir a dívida em 30 mil reais. O que mais significa? Que se eu vier aqui para a tabela e eu lembrar que uma prestação é a soma do que você amortiza mais os juros pagos,
você vai ter aqui uma relação que vai me ajudar a montar toda essa tabela. Por exemplo, na data zero, vamos começar aqui. Você não tinha saldo antes, você não tem juro, amortização e não pagou prestação. Você simplesmente fez uma dívida de R$120 mil, que é o saldo final, que eu vou chamar a partir de agora de saldo devedor aqui, essa coluna. Por que isso? Vai me ajudar a calcular os juros daqui a pouco. Aí chega a primeira prestação. Quanto que eu vou amortizar na primeira prestação? 30 mil, já posso pôr aqui. Por quê? Porque o sistema de amortização constante, em todas as prestações eu amortizo 30 mil. Inclusive, nada me impede, eu ganho tempo com isso, que sabendo que é saque, eu já complete essa coluna toda aqui. E aí, obviamente, se eu somasse, daria os 120 mil da dívida. Acontece que tem juros, a gente vai falar sobre isso agora. Bom, quanto de juros eu vou ter na primeira prestação? Gente, aqui eu tenho duas maneiras de chegar nesse valor. A primeira e mais prática, já que ele me deu a prestação de 42 e eu sei que 30 mil foi amortização, facilmente eu enxergo que 12 mil foi o valor dos juros. Essa é uma forma. Mas ele poderia não ter me dado a prestação. Aí como é que eu calcularia o juro? Bem fácil também. Taxa vezes saldo devedor anterior. A taxa é 10%, que vai facilitar demais a nossa vida. Porque 10% é 10 sobre 100, é 0,1. É só andar uma casa para a esquerda no saldo devedor anterior. Qual era o saldo anterior à primeira prestação? O saldo da data 0. Ou seja, se eu calcular 10% de 120 mil, vai dar os mesmos 12 mil que eu acabei de colocar aqui. Então, viram? Daria para fazer subtrair, né, 42 menos 30, mas se ele não me der essa prestação, nenhum problema. Taxa vezes saldo anterior, eu chegaria no 12. Olha só também que interessante. A hora que eu somasse o juro mais amortização, eu chegaria nessa prestação se eu precisasse. Bom, o que nós temos que fazer agora é saber qual foi o saldo após o pagamento da primeira prestação. E aqui é o grande detalhe. Muitas pessoas acham que eu vou subtrair o valor pago de prestação. Não posso fazer isso. Parte dele foi juros, esse eu perdi, né? Foi praticamente o aluguel do dinheiro. Eu só posso subtrair do saldo a amortização. E esse é o significado de amortizar. É o que reduziu da dívida. Então, quanto que eu vou ter de saldo depois que eu paguei a primeira prestação de 42? 120 menos 30, que vai dar 90 mil reais. E daqui eu já posso tirar uma outra conclusão. Quando o sistema é o saque, eu já consigo calcular o saldo devedor todo. Eu nem precisaria calcular juro e prestação. Então, se o exercício pedisse só o saldo, você não ia perder tempo. Por quê? Se eu devo 90 mil, já sei que eu vou amortizar 30 mil na próxima, independente do valor da prestação, o próximo vai dar 60. 90 menos 30. Se eu devia 60, paguei uma prestação X, que eu ainda não calculei, mas sei que nela 30 mil amortizou a dívida, 60 menos 30 dá 30. E finalmente, se eu cheguei na última prestação, devia 30 mil, paguei uma prestação Y, mas dessa prestação 30 mil amortizou, 30 menos 30 zerou a dívida. Essa é a lógica da amortização. Bom, então eu já completei aqui, mas não me ajudou muito. Por quê? Porque ele quer juros e prestação. Mas de todo jeito eu ia precisar desse saldo para calcular os juros. Vamos lá, vamos falar agora da segunda prestação. Eu nem vou preocupar em colocar esse saldo inicial, tá? Também não vai me ajudar, eu vou direto aqui para os juros. Qual é o juro que eu vou colocar aqui? Eu vou pegar a taxa de 10% e vou aplicar no saldo anterior, que era 90 mil. Ou seja, 10% de 90 mil. E aí 10% é só andar uma casa para a esquerda, vai dar 9 mil. E o que é prestação? É exatamente o valor dos juros mais o que ele está amortizando. Ou seja, eu vou ter que ter uma prestação aqui de 30 mais 9. Uma prestação de 39 mil reais. Reforço que isso aqui explica o sistema de amortização constante. O sistema Price é totalmente diferente, tá? Usa algumas lógicas, mas o cálculo é totalmente diferente. Próxima prestação, terceira. Esse saldo inicial era só copiar o final anterior e pôr aqui, mas eu estou ganhando tempo, nem estou colocando isso. O que seria então juros? 10% do saldo anterior, que era 60 mil. Então 10% de 60 mil, que dá 6 mil.
Como eu tenho que amortizar 30 e juro é 6, eu vou pagar uma prestação de R$ 36 mil. E, gente, eu não preciso fazer a quarta prestação porque o exercício quer ao final do terceiro mês. Eu já tenho a resposta. Ele quer juros e prestação respectivamente. Então, quais são os juros no final do terceiro mês? R$ 6 mil. Qual é a prestação no final do terceiro mês, ou do terceiro mês? R$ 36 mil. Então, essa alternativa vocês vão encontrar na letra D, 6 mil e 36 mil, que é exatamente o gabarito dessa nossa questão, que caiu no concurso do Banco do Brasil 2021. Um banco fez um empréstimo de R$ 10 mil a um cliente pelo prazo de um mês, cobrando o valor de R$ 100 a título de juros. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? Gente, aqui alguns poderiam se questionar porque o exercício não falou se são juros simples ou compostos. E ele não precisava fazer isso, porque, como nós estamos falando aqui de pagamento em um mês, e aí nesse caso, se eu calcular a taxa, ela vai estar ao mês, quando o N é 1, ou o prazo é 1, não faz diferença. Se eu jogasse na forma de juros simples ou compostos, daria a mesma coisa, tá? Fica uma dica teórica aí para vocês. Quando o prazo é igual a 1, você tem juros simples e compostos dando o mesmo resultado. Mas e aí? Vamos pensar aqui como juros simples. Se o banco fez um empréstimo de 10 mil, esse seria meu capital, R$ 10 mil. É sobre ele que você calcula os juros. O prazo é 1, né? No caso, um mês, eu estou chamando de N, né? No meu material, eu preferi chamar de N. E ele já te fala que juros foram R$ 100. E aí temos a fórmula, e eu vou usar a fórmula de juros simples. Capital vezes taxa vezes prazo sobre 100. Alguns conhecem C vezes I vezes T sobre 100. E alguns conhecem só C vezes I vezes T. Todas são corretas. Só tem que tomar cuidado qual você escolhe. Por quê? Entre usar a letra N ou T não faz diferença, tá? Só questão de critério. Agora, usar o 100 tem diferença. Se eu coloco 100 na fórmula, eu vou jogar o I em porcentagem. A taxa em porcentagem. Ou vou calcular em porcentagem. Se eu não colocar esse 100 na fórmula, ele vai sair em fator unitário, como se eu já tivesse dividido por 100. Vocês vão entender isso melhor aqui na sequência. Então, eu vou substituir que o juro é R$ 100, igual ao capital de 10 mil, vezes a taxa I, que é o que nós queremos calcular, vezes o prazo de 1, porque ele falou que vai ficar apenas por um mês. Sobre 100. Então, aqui eu posso, por exemplo, cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Chegar então que 100 é igual a 100 vezes I vezes 1. E aí 100 vezes 1 vai dar 100. Eu cheguei que 100 é igual a 100 vezes I. Embora seja bem simples, eu vou usar aquele critério de inverter os dois lados. Se 100 é igual a 100 vezes I, então 100 vezes I é igual a 100. E esse 100 que está multiplicando a taxa, eu passo dividindo para o outro lado. 100 sobre 100 deu 1. Agora, gente, cuidado. Como eu escolhi a fórmula já dividida por 100, significa que esse valor está em porcentagem. Esse é o primeiro detalhe. E quando eu joguei que o prazo N era 1, levando em consideração que o enunciado falou que é um mês, eu estou dizendo que eu estou resolvendo em meses. Então, a minha taxa tem que ser ao mês. Tá bom? Era um exercício simples, mas se você não prestasse atenção nesse detalhe, poderia se confundir. Então, olha só, se eu procurar aqui agora, eu não tenho essa alternativa 1% ao mês. Então, eu vou transformar isso aqui em fator unitário, que é dividir por 100. 1% é 1%, que dá 0,01. A unidade não muda. 0,01 ao mês. O que vocês vão perceber? Que agora nós temos uma alternativa com esse valor, que é exatamente a letra A. Então, o gabarito dessa questão está na letra A. A taxa de juros cobrada é igual a 0,01 ao mês. Um cliente deseja fazer uma aplicação em uma instituição financeira que paga uma taxa de juros compostos de 10% ao ano por um período de 3 anos, já que, ao final da aplicação, planeja comprar uma TV no valor de R$ 3.500 à vista. Qual o valor aproximado a ser investido para esse objetivo ser alcançado? Bom, gente, aqui ele está falando que está trabalhando com juros compostos. E a relação que nós temos, que é a mais comum para juros compostos, uma forma que eu oriento vocês e aconselho a decorar,
é que o montante ao final de certo período é o capital que você aplica. Se fosse uma dívida, era o valor da dívida, tá? E o montante, o valor a ser pago, funciona do mesmo jeito. Nesse caso aqui ele está aplicando, então é o capital aplicado, vezes 1 mais a taxa elevado ao prazo N, com 2 detalhes. Se eu usar a fórmula dessa maneira, essa taxa está em fator unitário, então se ela for dada em porcentagem eu divido por 100, e esse N tem que estar na mesma unidade da taxa. Se um tiver em meses e outro em anos, por exemplo, eu tenho que transformar esse prazo. O que eu tenho aqui de informações? Ele fala que são juros compostos, por isso eu usei essa fórmula, e que a taxa é 10% ao ano. Então, seguindo o que eu acabei de falar, para jogar na fórmula do jeito que eu coloquei, eu vou dividir então 10 por 100. Eu vou usar, na verdade, o 0,1 ao ano. Também ele disse que vai deixar essa aplicação por 3 anos, então ele te deu um prazo N de 3 anos. Olha só, cuidado que eu tenho que ter. Esse prazo está na mesma unidade da taxa, então neste exercício eu não precisaria transformar. Além disso, ele fala que ao final desse período ele quer comprar uma TV de 3.500 à vista. Então ele está dizendo quanto ele vai precisar ao final dos 3 anos. Ele vai precisar ter um montante de R$ 3.500. Bom, vocês vão perceber que agora eu só tenho uma variável aqui desconhecida na equação, que é o capital. Então, se eu substituir na fórmula, eu vou chegar à resposta. Esse montante de 3.500 é igual ao capital, que eu não conheço, vezes 1 mais a taxa, que é 0,1, elevado ao prazo N, que é 3. Eu tenho o costume sempre de inverter quando a variável está do lado direito. Inverto tudo, não preciso mexer em operação ou sinal. Se 3.500 é igual a tudo isso é igual a 3.500. Então, eu já vou começar fazendo isso. Não é obrigatório, tá? É só uma estratégia que eu uso que eu acho que facilita. Dentro do parênteses, eu vou somar 1 mais 0,1, que vai dar 1,1. Então, ficou C vezes 1,1 elevado ao cubo igual a 3.500. Bom, mas quanto que é 1,1 ao cubo? Gente, normalmente, quando a potência aqui é até 3, às vezes a banca não fornece. Ele quer que você realmente faça a continha. Quando é mais de 3, em geral, ele já te dá. E quando, então, essa taxa é 10%, que é muito comum, muitas pessoas, quando estão estudando para concurso, até decoram. Mas eu não vou fazer por aí, não. Eu vou mostrar que era simples fazer essa conta. Eu vou até fazer aqui com vocês. Olha só, o que é 1,1 ao cubo? É 1,1 vezes ele mesmo 3 vezes. Então, eu vou fazer a primeira vez. Quanto dá 1,1 vezes 1,1? Por que é fácil? Porque é 1. 1 multiplicado por 1 dá 1, depois por 1 também dá 1. Aí eu pego esse segundo. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. A hora que eu somar, vai dar isso daqui. Aí, como eu tinha uma casa decimal no primeiro número e outra no segundo, da direita para a esquerda eu vou andar 2 casas. Dá 1,21. É muito comum você precisar desse valor também, tá? Só que aquele foi além, é ao cubo. Então, agora eu vou ter que pegar esse 1,21 e multiplicar por 1,1 novamente. Vou fazer aqui embaixo. 1,21 multiplicado por 1,1. Faço normalmente. Esse primeiro 1 multiplicado por 1 dá 1, por 2 dá 2 e por 1 dá 1. Esse segundo 1 multiplicado por 1 dá 1, por 2 dá 2, por 1 dá 1. É só somar. Aqui dá 1, 2 mais 1 dá 3, 1 mais 2 dá 3, 1. Como eu tinha 2 casas no primeiro número e uma casa no segundo, eu tenho que andar da direita para a esquerda 3 casas. 1,331. Esse é o valor mágico aí que a gente precisava. Então, esse capital vezes 1,331 vai dar 3.500. E esse 1,331 eu passo dividindo para o outro lado. Também cheguei a fazer essa continha à mão, vi que era viável fazer, né? Dá um trabalhinho, mas não é tanto assim. Mas para não tornar o vídeo tão longo, eu vou simplesmente colocar o resultado aqui para vocês. Vai dar R$ 2.629,60. Na verdade, quando você chegasse a 2.620 alguma coisa, se você quisesse parar, você já poderia. Porque das alternativas colocadas, a única que daria certo seria a letra A. E aí, se você continuasse, chegaria exatamente a esse valor. Com isso, fechamos a correção das questões de matemática financeira do concurso do Banco do Brasil 2021. Espero ter ajudado vocês. Continue acompanhando o canal. Um grande abraço.